Olá, alunos do nono ano. Então vamos continuar a nossa revisão dos assuntos relacionados à química. Na última aula, nós discutimos um pouco sobre a matéria e as propriedades gerais e específicas da matéria. Nesta aula, nós vamos buscar entender a estrutura da matéria, ou seja, do que ela é formada. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o átomo, que é a menor partícula estrutural que forma a matéria. Nós até chegamos a citá-lo na aula passada, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo do átomo. Bom, mas essa concepção sobre o átomo ela não é recente, ela já tem cerca de 2.400 anos, quando lá os filósofos Leucipo e Demócrito propuseram pela primeira vez que tudo no universo, na natureza, no ambiente, era feito de pequenas partículas indivisíveis que eles chamaram de átomos. Então veja na imagem aqui embaixo, você tem aqui, olha, uma estátua de Demócrito, né, que viveu em 460 a 370 a.C. Então, eles diziam que se você conseguisse fragmentar a matéria em pedaços cada vez menores, vamos pegar uma rocha fragmentada em pedregulhos, os pedregulhos fragmentados em sedimentos, se você fragmentasse cada vez mais, você chegaria numa partícula tão pequena que essa seria indivisível, e eles deram o nome a essa partícula de átomo. O átomo significa justamente o A, ele é um prefixo de negação do português, e o tomo significa divisão. Então, átomo seria a partícula não divisível. Então, se você conseguisse fragmentar a matéria em pedaços cada vez menores, você chegaria numa partícula que essa não teria como dividir mais. Então, eles chamaram essa partícula de átomo. O que é interessante também é que eles acreditavam que esses átomos eles eram formados na natureza a partir dos 4 elementos da natureza, que é o fogo, o ar, a terra e a água. Então, eles acreditavam que se unisse esses 4 elementos, você formaria essas pequenas partículas, que aí formariam os materiais, as substâncias e assim por diante. Mas eles não propuseram um modelo. Como seria esse átomo? Eles não propuseram. E ao longo da história, nós tivemos vários cientistas que se dedicaram a entender melhor a estrutura atômica e propor um modelo para ele. Então, você tem aqui uma imagem mostrando esses cientistas, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, você tem os modelos que eles propuseram ao longo da história e nós vamos dedicar a entender especificamente cada um. Então, começando por John Dalton. John Dalton foi o primeiro cientista a propor um modelo para o átomo. Então veja que, desde lá de Demócrito, mais de 2.000 anos atrás, o átomo ficou sem ter uma estrutura, um modelo que a gente pudesse estudar. Então John Dalton foi o primeiro a propor um modelo. Segundo John Dalton, o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, então não teria como dividi-la ao meio, em partículas menores. O átomo seria essa esfera maciça e esse modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar. Então, segundo Dalton, essas esferas se uniriam com outras esferas para formar os materiais, os corpos e a matéria em si. Então, depois de 100 anos, o modelo de Dalton sendo aceito durante 100 anos, veio um outro cientista chamado Joseph Thomson, lá em 1904, e fez um experimento dentro de um tubo de vidro e conseguiu inferir que o átomo ele tinha uma natureza elétrica, ou seja, ele tinha partículas elétricas. Então, ele propôs um modelo, falando, então está aqui na direita para vocês a imagem de Thomson, e aqui está o modelo que ele propôs a partir do seu experimento. Então, o átomo seria uma esfera mesmo, só que uma esfera com carga positiva, recheada de partículas negativas, que ele deu o nome de elétrons. Então, agora, no modelo de Thomson, o átomo não seria mais indivisível. Ele é divisível. Ele tem uma esfera positiva e algumas partículas negativas que ele deu o nome de elétron. Esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Você pode encontrar assim em provas, então está aqui a imagem do pudim de passas. Continuando, só que apenas 10 anos depois, um outro cientista chamado Ernest Rutherford, ele fez um outro experimento. Está aqui na direita o experimento que ele fez. Ó. Então você tem aqui uma caixa onde ele emitia alguns feixes de partícula alfa. Esses feixes colidiam com uma lâmina de ouro. O ouro talvez seja um dos materiais mais compactos que existem. Então, através aqui embaixo, você vê o resultado do experimento. Olha. Então, aquelas feixes, aquelas partículas alfa,
parte daquelas partículas atravessavam completamente aquela lâmina de ouro e colidiam com aquela lâmina de zinco lá atrás. E aí, através desse experimento, ele propôs que, como algumas partículas alfa atravessavam o átomo deveria ter um espaço vazio. Então, ele propôs que o átomo, na verdade, era formado por duas regiões. Então, está aqui o modelo que ele propôs. Uma região central, que ele chamou de núcleo, onde estavam as partículas positivas do átomo, que ele deu o nome de prótons, e ao redor desse núcleo, em algumas órbitas, giravam os elétrons. Esse modelo, inclusive, ficou conhecido como modelo planetário, porque realmente parece aí o Sol no centro, né? E os planetas girando ao redor do Sol. Uma outra proposta que ele fez é que, bom, se o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa, essas partículas deveriam se atrair, e não uma ficar girando ao redor da outra. Então ele propôs a existência lá no núcleo de uma partícula neutra, que neutralizasse esse sistema e equilibrasse. Mas ele não comprovou a existência dessa partícula neutra. Só a partir de Born, então Niels Bohr, em 1913, propôs um novo modelo para o átomo, a partir dos estudos de Rutherford. Então ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, na verdade, onde ele dizia que os elétrons, em vez de estar girando nessa eletrosfera, segundo ele chamou essas eletrosferas de níveis de energia. Então, as eletrosferas mais próximas ao núcleo seriam as que teriam menos energia, e as eletrosferas mais distantes do núcleo são as eletrosferas mais energéticas, esses níveis de energia. E outra, ele provou também que lá no núcleo existe mesmo essa partícula neutra, que eles chamavam de nêutron. Então, o núcleo era composto de prótons e nêutrons, e os elétrons giravam em níveis de energia lá na eletrosfera. Então, esse seria o modelo de Bohr. Um elétron girando ao redor, né, do núcleo. Quando esse elétron perde energia, ele salta para uma camada mais externa, mais interna. E quando ele recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. Vamos rever lá. Ele perde energia, salta para uma camada interna, ganha energia, salta para uma camada mais externa, mais energética. Então, segundo Bohr, os elétrons não ficavam girando fixos numa mesma camada, numa mesma eletrosfera. Eles ficavam saltando de camadas de acordo com a sua quantidade de energia. Então, esse é o modelo de Bohr. E o último modelo, mais recente e o mais aceito, é o modelo desse Schrödinger, que o nome é difícil de falar. Ele foi proposto em 1916 e é conhecido como o modelo das nuvens eletrônicas. Então, esse é o modelo do átomo mais recente e eu acho que é o mais sem graça, não é verdade? Veja, então o átomo tem um núcleo, há uma região central, onde estão as cargas positivas, que são chamadas de prótons, e os nêutrons, que têm carga nula. E justamente nesse núcleo onde está concentrada a massa do átomo. Então, se você for medir a massa do átomo, só o que é levado em consideração é o seu núcleo, porque os elétrons têm massa desprezível, uma massa muito pequena. Os elétrons são basicamente energia e eles orbitam o núcleo, né, naqueles níveis de energia. Há uma concentração maior de pontinhos azuis mais perto ao núcleo, onde estão as camadas menos energéticas, onde estão mais concentrados os elétrons, e lá nas camadas mais externas uma concentração menor, porque são as camadas mais energéticas. Tudo bem? Então esses seriam os modelos atômicos. Resumindo, o modelo de Dalton, a esfera maciça e indivisível, o modelo conhecido como bola de bilhar, o modelo de Thomson, que é o modelo de pudim de passas, uma esfera positiva com partículas negativas, o modelo de Rutherford, conhecido como modelo planetário, uma região central onde tem o núcleo, onde estão concentradas as partículas positivas, e os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. O modelo de Bohr, que considerou essas eletrosferas, essas camadas eletrônicas em níveis de energia, e o último é o modelo de Schrödinger, que é o modelo das nuvens eletrônicas. Tudo bem? Então essa era a nossa aula de modelos atômicos. Na próxima aula nós vamos dedicar a estudar um pouco a estrutura do átomo. Então era isso, um abraço.